gravando. Estão preparados para assistir o 8? Assistiram o 8. O que falamos nos outros capítulos anteriores, do Apocalipse 1 até o capítulo 8? Falou da verdade sobre a mentira. Falou que Deus pôs um governo, que Deus pôs uma pessoa no trono, com 7 criaturas viventes, com 4 criaturas com olhos na frente e atrás, para descobrir as mentiras. Falou também sobre o que? Predisse a morte do Cordeiro, predisse os lugares, cada tempo, cada localidade, as pessoas com palmas nas mãos. Já vimos aonde aconteceu isso. As pessoas brancas que embranqueceram porque acreditaram no que é verdade, acreditaram no Cordeiro. Já vemos muitas coisas. Já vemos a mentira que foi lançada no Jardim do Éden. Já vemos muito mais ainda, e vamos ver muito mais. Já vemos as 7 verdades. Quais são as 7 verdades que combate a mentira? Vamos ver agora o 9. O que fala? Onde é que estava? Aonde que foi escrito? Você viu que Deus preparou já um tipo de corpo para ser lançado dentre as humanidades, e se fazer carne, e ser morto, e ser açoitado, cuspido. O reino ficará obscurecido. Ele veio lançar controvérsias. Ele não veio lançar, ele não veio pôr o pai contra o filho, não. O pai a favor do filho, e nem o filho a favor do pai. Ele veio pôr o pai contra o filho, e o filho contra o pai. Ele lançou a controvérsia da verdade. Você viu? Agora estão preparando para descê-lo. Vamos ver quando que eles vão descer ele na terra. Vamos ver o que fala no 9. Se o 9 já aproxima mais dessa descida. Vamos ver aonde está o 9. Nós vemos aqui que Deus preparou um governo, que Deus já preparou o trono. A pessoa sentada no trono vai descer, com as 7 verdades. Ele vai descer para combater a mentira que foi lançada, se perdeu a vida lá no Jardim do Éden, veio lançar o que? A morte dele, para se combater a vida eterna, para a gente ter o direito de ganhar a vida eterna. Então vamos ler o 9. Vamos preparar agora os nossos corações e nossos pensamentos a Deus, para que Deus dê entendimento a vocês e a mim também. Vamos aprender junto esse capítulo. Vamos aprender com o amor que Deus nos deu. Vamos aprender. Aqui nós aprendemos que nós não sabemos nada e Deus sabe tudo. Nós somos só pessoas terrestres e eles são celestiais. Está muito acima. Nós jamais chegamos aos pés deles, que nós não é digno, nem se os anjos não eram dignos, nem de atar a sandália que está nos pés do Messias. Quem somos nós para podermos atar essas sandálias? Nada. Nós não somos nem aptos a atar as sandálias dos anjos, quanto mais do ser celestial, o primeiro. Vamos ver aqui agora o 9, o que fala? Está faltando 3 anjos para trocar as 3 trombetas. Falou aqui também dos 3 ais. Qual seriam os 3 ais? Está falando aqui em Apocalipse. Vamos ver os 3 ais. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que caía do céu. Você viu por que ele deixou isso aqui para pôr no 9? Ai, ai. O primeiro ai. O 5º anjo trocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que caía do céu, e foi-lhe dada a chave da cova do abismo. Por que foi dada essa chave para ele? A chave da cova do abismo, E ele abriu a cova do abismo, e acendeu fumaça da cova, e a fumaça de uma grande fornalha, e o sol ficou obscurecido. Por que o sol ficou obscurecido?
porque ele lançou a controvérsia, ele lançou a verdade em cima da própria mentira, e muitos ficaram indignados com isso. Vamos continuar lendo 2? Vou repetir de novo. E ele abriu a sua cova. Foi dada para ele a chave, que falou no versículo 1, né, a chave do abismo. E ele abriu a cova do abismo, e acendeu fumaça da cova, e a fumaça de uma grande fornalha. O que significa fumaça? Ele lançou a controvérsia, e ficou obscurecido. E também o ar, pela fumaça da cova, também ficou obscurecido, né? O ar, nós vemos o que? O ar, Deus soprou inteligência no ser humano. O ar, a mente ficou obscurecida. E do meio da fumaça saíram gafanhotos. Que gafanhotos são esses? Esses gafanhotos saíram cortando muito. Vamos ver o que os gafanhotos estão fazendo? Agora, vamos ver esses gafanhotos. Do meio da palavra da verdade saiu gafanhotos. E do meio da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dada autoridade. E a mesma autoridade que o escorpião tem, que o escorpião da terra tem, da terra tem, é muita dor. Quando fala a verdade, você sente muita dor. Tá vendo? Porque ninguém gosta da verdade, mas sim da mentira, que foi imposta lá no Jardim do Éden. Essa é que é a verdade. E do meio da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e lhe foi dada autoridade. E a mesma autoridade que os escorpiões têm na terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano nenhuma vegetação verde da terra, nem qualquer coisa verde. Quer dizer, que não fizesse, que não pregasse a mentira, e nem qualquer árvore. Mas o verde é a verdade, a mentira, claramente, é obscurecida, mas apenas aqueles homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. Por que seriam aqueles homens que não têm o selo de Deus na sua testa? É porque neles há engano, e eles gostam da mentira, e com a ferroada da verdade, eles iam ficar atormentados, e muito atormentados, né? A ponto de avançar nas pessoas, a ponto de matá-los, algumas pessoas. Vamos ver aqui o que fala no 5. Deus nos dá entendimento para isso. Deus vai dar entendimento para vocês e para mim, que estamos aprendendo juntos. E eu não sei nada, mas aquele que fez sabe. E foi, no 5, vamos ler o 5. E foi concedido aos gafanhotos que não os matassem, mas que fossem atormentados. Porque está sendo atormentado hoje comigo. Está sendo atormentado porque eu estou falando, mas não sou eu que falo, mas sim a Bíblia. A Bíblia que está vos atormentando. Esta é a longa espada. É a palavra de Deus escrita. Alguns pensou que ia pegar o nosso Deus e que ia obscurecer a palavra de Deus por muitos anos. Mas o Deus nosso é muito grande, e Ele faz saber as pessoas mais humildes da terra. Ele escolhe sempre as mais humildes, as mais pobrezinhas, para poder escancarar a verdade na cara daqueles que mentem. É isso que está falando aqui no 5. E naqueles dias os homens procurarão a morte, mas de modo algum acharão, e desejarão morrer, mas a morte estará fugindo deles. Tá vendo? Eles procurarão, de tão ânsia que eles vão ficar, eles procurarão a morte, né? Vamos ler o 7. E as semelhanças dos gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Sim, batalha da palavra da verdade.
eles estão preparados, os cavalos, e nas suas caras havia o que parecia ser coroas. Eles eram reis, tá vendo? Os gafanhotos que pareciam ser coroas, como de ouro, os 12 reis, anunciando a verdade. E os seus rostos eram como rostos de homens, sim, de homens, mas tinha cabelo como de mulher, tá vendo? Tinha cabelo como de mulher. Por que mulher? Por que que eles tinham cabelo como de mulher? Aí você pensa, não faz sentido. Faz todo sentido. Por que cabelo de mulher? Porque é a esposa do Cordeiro. Por isso, é a esposa do Filho do Homem, é a esposa do Cordeiro, é os remidos. E os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, nada abalava, porque a verdade estava neles. E o som das suas asas era como o som de muitos cavalos correndo para a batalha. Tá vendo? Vamos ler o 10. Também tem caudas e aguilhões, como escorpiões, e autoridade para fazer dano aos homens com a sua própria palavra. Os homens ficaram loucos com as suas palavras. Com que autoridade que eles têm para fazer isso? Vamos ver. Por 5 meses. Lá, ó. Para fazer dano aos homens com as suas próprias palavras. Por 5 meses está nas suas caudas, tá vendo? Por 5 meses está nas suas caudas, quer dizer, nas suas garras. Tem sobre si um rei. Tem o rei. Eles têm um rei sobre si. E esse rei é quem? Esse rei é o ungido de Deus. Tá vendo? E o anjo do abismo, seu nome, que é hebraico, tá vendo? E eles têm, ó. Aqui tá falando das pessoas que têm um rei. Sim, eles têm um rei. Agora prosseguindo. E o anjo do abismo tem o nome em hebraico, Abdon, mas em grego ele tem o nome de Apolion. Quem que é esse rei? Quem que tem esse rei de nome de Abdon? Em grego, Apolion. Um ai já passou. Eis que vem mais 2 ais depois dessas coisas. Já vimos aqui que os escorpiões, que todo mundo pensaram que era do mal, eram do bem. Ele estava falando a verdade, ferindo eles com a verdade. Ninguém gosta da verdade. Vamos prosseguir aqui. Um ai já passou, eis que vem mais 2 ais depois dessas coisas. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz do meio dos chifres do altar de ouro e diante de Deus dizer ao 6º anjo que tinham a trombeta: desata os 4 anjos que estão amarrados, tá vendo? Desata a mentira agora, que a mentira vai... Desata a verdade, quer dizer, espera aí, vamos ler aqui de novo. E o 6º anjo que tinha a trombeta, desata os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Tá vendo? Grande rio Eufrates. Está predizendo a secagem do grande rio. Desata esses 4 anjos. Desata de novo a verdade, né, para que ela seja imposta. Por que ele pôs aqui que ia secar o rio? Para você saber em quando que ia acontecer isso aqui, que ia secar o rio. E foram desatados os 4 anjos que têm sido preparados para a hora e o dia e o mês e ano, e para matarem 1/3 dos homens. Tá vendo? Para matarem 1/3 dos homens. Está predizendo lá no passado
o cordeiro já veio aqui. Não, está falando sobre o futuro. E o número dos seus exércitos eram 2 miríades de miríades. Tá vendo? E eu vi o número deles. O número deles. E assim eu vi os cavalos na visão e os assentados nele, e tinham couraça de cor de fogo e de azul jacinto e amarelo sulfurino, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e eram como cabeça de leões, mas não eram leões, e as suas asas, boca, saíam fogo, né, e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morto 1/3 dos homens pelo fogo, tá vendo? Pelo fogo e pela fumaça e pelo enxofre, que eu falei lá atrás, que saíam das suas bocas, pois a autoridade dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas. A autoridade está na boca, eles falam a verdade nas suas caudas, porque as suas caudas são como serpente e têm cabeças como estas, e com estas se faz dano. Mas os demais homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, de modo que não adoraram, de modo a não adorarem os demônios, tá vendo? E não adorarem os demônios e aos ídolos. Então eles eram bons. Você viu que a fumaça que acendeu do altar, fumaça, a palavra obscurecida, lançou a verdade, foi lançada. Viu? Ídolos, e de ouro, e de prata, e de pedra, e de madeira. Esses homens não vão adorar esse tipo de deuses. Não podem nem ver, nem ouvir, e nem andar. Eles não podem, né? Porque os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de cobre, e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar, não podem fazer nada, porque não são nada. E não se arrependeram dos seus assassínios. Tá vendo? Eles não se arrependeram dos seus assassínios, e nem das suas práticas espíritas, e nem da sua fornicação, e nem do seu furor, mesmo falando a verdade. Nós terminamos aqui o 9. Mesmo falando a verdade para eles, eles não se arrependeram. Mesmo soltando a praga da verdade em cima deles, eles não se arrependeram, né? Continuou adorando os deuses de prata e de cobre e de ouro, que não vê e que nem fala. Preferiu esse Deus ao nosso verdadeiro Deus, que ninguém vê, mas que existe, porque ele está no seu santo lugar, e do seu filho, né? E a saber, o irmão para o seu com o próximo, para com o próximo, e saber do amor para com o seu próximo. Eles não quisem isso, eles não se arrependeram dos seus assassínios. Quer dizer que ele está predizendo que também assassinatos no futuro. Assassinatos de quem? Né? Com práticas espíritas. Por que práticas espíritas? Pensando que existe alguma coisa além do corpo que Deus construiu, que existe um espírito que sai do corpo depois da morte. Essas práticas espíritas de fornicação, quer dizer, fornicação é mentira também, a mesma mentira que o diabo lançou lá. Positivamente morrerás, positivamente não morrerás. Positivamente a verdade, morrerás. Positivamente não morrerás, a mentira. Tá vendo? Essas práticas espíritas pregam isso, que a pessoa morre, mas não morre, ela sai alguma coisa de dentro. É mentira. E a pessoa morre,
Se Deus fala que morre, porque morre. O homem é pó e ao pó voltará, vai morrer. E a sua memória jaz no esquecimento. Está escrito em Eclesiastes 9. Vamos seguir com a hora para frente, então, no 10. Vamos preparar para outro texto, porque isso aqui nós já terminamos no 9. Vamos ver o que tem no 10, né? Vamos ver o que tem no 10. O que fala no 10? Vou parar para uma trégua agora para o almoço. Está perto do almoço. Depois amanhã ou depois, quando eu tiver prazo, vou postar os outros. Vamos ver quando que Jesus Cristo vai vir. O que ele vai deixar para nós como herança. Vamos ver o que. Aqui ainda está predizendo a vinda dele. Por quê? Esse livro, que esse Apocalipse seria para o futuro, mas fala desde o princípio. Por quê? Porque é o livro de julgamento. Revelação é revelado para fazer um julgamento. Então tem que ser em Deus do princípio. Tem muita gente que pensa, por que ele ia pôr aqui o passado, se nós já sabemos? É porque ele ia pôr em Deus do começo. Ia pôr cada palavra em Deus do começo, porque um julgamento não se faz a menos que saiba de onde o ladrão roubou. Se um ladrão rouba e vai para um julgamento, tem que saber em Deus da hora que ele entra na casa e até na hora que ele encerra seu julgamento e cai na prisão. Assim é que se fez Deus. Deus pôs Apocalipse em Deus do começo, do jardim do Éden, até chegar no dia do julgamento, para você saber por que você está sendo julgado e por que nós todos vamos ser julgados, para que na hora ninguém fala, não sabia, então já sabia, né? A Bíblia foi escrita para que você saiba. Se você não quiser ler o livro da Bíblia, você já está sendo julgado, você já foi julgado, você não quis. Entendeu? Você não quis. Deus te deu o direito de escolha quando Ele te fez. Escolha o bem ou escolha o mal. Pode escolher. Então você já está julgado e condenado, porque você não quis. Você quis a mentira e nunca quis a verdade. Não adianta esconder. Não adianta se fazer desperto, porque Deus é sábio e o Filho dele é sábio. E a única coisa que você faz se ganhar a salvação é você amar seu irmão e não se fazer muita coisa com ele, não bater, não roubar. Todas as coisas você sabe o bem e você sabe o mal agora. Você vai ser julgado por isso. Então espero que gostaram do 9 e depois eu vou ler o 10, também o 11. Eu vou ler os 22 capítulos e vou pôr também em vídeo, para que toda a terra saiba disso. E quem quiser me ajudar, me ajuda, compartilhando os vídeos. Já falei que eu não quero nada de ninguém e nem dinheiro, porque Deus me deu coragem e força para trabalhar e eu vivo com o suor do meu rosto, né? Eu sou motorista, sou operador de máquina, que Deus me deu muito. Não me deu muito estudo, porque no tempo que eu ia estudar, eu não pude estudar, porque eu tinha que ajudar meu pai mais a minha mãe. Eu estava passando dificuldades em casa. Mas hoje eu sou operador de máquina, sou motorista, né? Tenho carteira D, não tenho, mas eu vou fazer o teste agora para ser aprovado. Graças a Deus eu tenho meu salário, não preciso de ninguém que manda alguma coisa, uma doação para mim. Só quero que compartilhe o vídeo. Eu não quero nada de ninguém. Então, bom dia. Que Deus abençoe nós todos. E ama sempre o seu próximo. É isso que eu tenho para falar.